Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 251. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Palavra de Deus com apenas 15 minutos e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Ezequiel dos capítulos 37 ao 39. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste, nosso Deus, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para agradecer primeiramente por mais um dia de vida, para agradecer, Pai, a graça que temos de ler Tua Palavra com liberdade. Que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã, trazendo a revelação da Tua Palavra, nos ensinando a entender, ter compreensão, entendimento e sabedoria da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Pai, traga transformação para as nossas vidas, para as nossas atitudes, para o nosso jeito de falar, para que nós possamos ter coragem de proclamar as verdades deste livro, Pai, para as pessoas que não Te conhecem. E viver o que estamos lendo, Pai. Em nome de Jesus, direciona as nossas vidas para a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Uma só nação e um só rei. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a Judá e toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem: Você não vai nos dizer o que significa isso?
Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Ele e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada está com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Ezequiel 38. Profecia contra Gog. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vira o rosto contra Gog, na terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas e Bet-Togarma do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram numa cidade sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você, você veio para tomar despojos? Você reuniu esta multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetiza e diga a Gog, assim diz o soberano Senhor. Naquele dia, quando Israel, meu povo,
estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar do extremo norte. Você é acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor. Acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano, o Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog e todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele, e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá. Palavra do soberano Senhor. Este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão. Os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles a utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos nem cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram, e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia, darei a Gog um túmulo em Israel, nos vales do que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, a nação de Israel os estará sepultando, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano, o Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrerem a terra e sepultarem os que ainda restarem. E assim a terra será purificada.
Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual dará o nome de Amoná, e assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que eu estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhe estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano, o Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer, e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram à espada. Trarei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto vivia em segurança em sua terra, sem que ninguém lhe causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Amém. Ezequiel 37 nos ensina que Deus é capaz de restaurar vidas e unir o que foi fragmentado. O Vale dos Ossos Secos representa o fim de toda a esperança humana, mas a palavra de Deus e o sopro de vida trazem vida nova onde havia morte. Esse capítulo não é uma visão dramática, não é apenas uma visão dramática, é uma promessa poderosa de restauração nacional, espiritual e escatológica. E ao aplicar isso à nossa vida, percebemos que nenhum cenário está tão seco que Deus não possa ressuscitar. Ezequiel profetizou entre os exilados da Babilônia no século 6 a.C., por volta de 593 a 571 a.C. Ele era um sacerdote chamado por Deus para ser profeta no 5º ano do exílio do rei Joaquim, quando a esperança de retorno à terra de Israel parecia extinta. O povo estava destruído espiritualmente, politicamente e emocionalmente. A visão do Vale dos Ossos Secos foi dada no momento em que a casa de Israel dizia: nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi. O contexto imediato era o colapso da identidade nacional. Jerusalém havia sido destruída, o templo queimado e a monarquia extinta. Para muitos, isso significava que a aliança de Deus tinha falhado. Ezequiel é transportado em visão a um vale cheio de ossos. A quantidade e o estado de ossos revelam que a morte não era recente, eram muito secos. A imagem sugere uma catástrofe antiga e total. A pergunta de Deus é marcante. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver?
Diante de uma visão tão desesperadora, Ezequiel responde com humildade: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Isso nos faz refletir quando nós olhamos para situações que parecem mortas, sonhos, relacionamentos, ministérios. Somos tentados a responder com ceticismo, mas Ezequiel aponta para uma fé que reconhece o poder soberano de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Deus manda Ezequiel profetizar aos ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Isso nos impressiona. Até a morte obedece à palavra de Deus. A restauração começa com a pregação. Ao obedecer, Ezequiel vê os ossos se juntarem. Depois vêm os tendões, a carne e a pele. No entanto, apesar da aparência de vida, não havia espírito neles. A palavra havia estruturado o corpo, mas o sopro ainda era necessário. Agora, Deus ordena que Ezequiel profetize ao espírito, ou vento ou fôlego no hebraico. Venham destes 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Quando ele obedece, o Espírito entra nos corpos e eles se levantam como um exército enorme. Isso nos mostra que a restauração verdadeira só acontece quando o Espírito de Deus age. Deus interpreta a visão. Esses ossos são toda a nação de Israel. Eles se viam como mortos, sem futuro, mas Deus promete: vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Esse não é apenas um texto sobre uma ressurreição literal, mas uma metáfora da restauração nacional. Israel voltaria à terra, seria vivificado pelo Espírito e saberia que Deus ainda estava com eles. A segunda parte do capítulo apresenta uma nova ação simbólica. Deus manda o profeta unir 2 varas, uma representando Judá e a outra representando Efraim, as tribos do norte. Ao unir as varas, Ezequiel declara: eles se tornarão um só na minha mão. Deus está prometendo restaurar a unidade do povo, algo perdido desde a divisão do reino após Salomão. A restauração de Israel não seria apenas física, mas também relacional e espiritual. Eles teriam um só rei, o meu servo Davi, e viveriam em obediência ao Senhor. A imagem da restauração espiritual por meio do Espírito ganha um novo significado no Novo Testamento. Em João 3, versículos 5 a 8, Jesus diz que nascer da água e do Espírito é essencial para entrar no reino. O mesmo Espírito que dá a vida aos ossos secos também gera nova vida no coração humano. Ezequiel 38 é um capítulo que aborda a profecia sobre a invasão de Gog, um líder que representa as nações que se opõem a Israel. O capítulo 38 é escrito em um contexto histórico de esperança e expectativa de restauração para o povo de Israel após o exílio babilônico. Aproximadamente em 586 a.C., o povo de Judá enfrentava a desolação e a perda de sua identidade nacional. Mas agora, com a promessa de restauração, em Ezequiel 36 e 37, havia um anseio por futuro de paz e segurança. A profecia é significativa, pois descreve uma coalizão de nações que se unirão para atacar Israel nos últimos dias. Essa invasão é vista como uma tentativa de destruir o povo de Deus e reverter a restauração que ele prometeu. O contexto histórico também sugere que essa profecia se relaciona com eventos futuros, onde as nações motivadas por ódio e ambição buscarão atacar Israel, que é visto como um símbolo de esperança e de cumprimento das promessas de Deus. O capítulo 38 nos ensina que mesmo em tempos de restauração, o povo de Deus deve estar vigilante e preparado para enfrentar desafios e oposições. A mensagem de Ezequiel 38 é, portanto, um alerta sobre a realidade do conflito espiritual e físico que pode surgir, mas também uma afirmação da soberania de Deus sobre as nações. A profecia da invasão de Gog é uma declaração poderosa sobre a futura agressão contra Israel por uma coalizão de nações liderada por Gog, da terra de Magog.
Esta profecia descreve Gog como um líder que vai reunir várias nações para atacar Israel, que está em um estado de segurança e paz após o exílio. A invasão é retratada de forma vívida, com imagens de um grande exército que se prepara para destruir o povo de Deus. Ezequiel destaca que a invasão de Gog não é apenas um evento militar, mas também um confronto espiritual, onde as forças do mal se opõem ao plano divino de restauração para Israel. A profecia enfatiza a soberania de Deus, que apesar da ameaça representada por Gog e suas nações, promete proteger seu povo e derrotar os invasores. Deus declara que ele se levantará contra Gog e que a invasão resultará em grande juízo sobre as nações que se unirem para atacar Israel. Essa profecia é significativa não apenas para o povo de Judá na época de Ezequiel, mas também para os crentes hoje, pois ilustra a luta contínua entre o bem e o mal. A invasão de Gog serve como um alerta sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar, mas também oferece esperança ao afirmar que a vitória final pertence a Deus. A mensagem de Ezequiel 38 nos lembra que, mesmo em tempo de conflito, devemos confiar na proteção e na soberania de Deus sobre todas as nações. As nações envolvidas na profecia da invasão de Gog são apresentadas como uma coalizão poderosa que se unirá contra Israel. Gog, da terra de Magog, é descrito o líder desta aliança, e as nações que o acompanham incluem várias regiões que representam tanto a antiga Assíria quanto outras potências ao redor do mundo. Entre as nações mencionadas estão a Pérsia, Cuxe e Put, que simbolizam uma diversidade de povos e culturas que se opõem ao povo de Deus. A inclusão dessas nações na profecia indica que a ameaça contra Israel não vem apenas de um único inimigo, mas de uma aliança de forças que buscam destruir a nação restaurada. Essa coalizão é um reflexo do ódio e da hostilidade que algumas nações sentem em relação a Israel, especialmente em tempos de paz e segurança. Além disso, a menção dessas várias nações também serve para ilustrar a abrangência da batalha entre o bem e o mal, enfatizando que a luta de Israel não é apenas uma questão local, mas uma batalha que envolve toda a humanidade. A profecia contra essas nações serve como um lembrete de que, apesar de sua força, elas não escaparão do juízo de Deus, que promete proteger seu povo e derrotar os invasores. As lições de vigilância e preparação espiritual são fundamentais para uma vida cristã, especialmente em tempos de incerteza e conflito. A profecia da invasão de Gog serve como um alerta sobre a necessidade de estar sempre atento às ameaças espirituais e físicas que podem surgir. Ezequiel 39 trata da profecia sobre a derrota de Gog e a promessa de restauração para Israel, enfatizando a soberania de Deus em meio ao exílio babilônico. A passagem destaca que, apesar das adversidades, Deus protege seu povo e oferece esperança de transformação através do arrependimento. A mensagem convida a confiança na justiça divina e a integridade na fé, assegurando que sempre há um caminho para a renovação e vida nova com Deus. Ezequiel traz uma mensagem de esperança, anunciando que Deus derrotará Gog e as suas nações aliadas que se levantaram contra Israel. A profecia destaca a soberania de Deus, mostrando que Ele não apenas tem controle sobre os eventos mundiais, mas também se preocupa profundamente com o seu povo. O contexto histórico de Ezequiel 39 é fundamental para compreender a promessa de restauração, que assegura que, apesar da calamidade e do exílio, Deus está comprometido em restaurar Israel, a sua terra, e a um relacionamento correto com Ele. Esse capítulo serve como um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, sempre há esperança de renovação e que a justiça de Deus prevalecerá. A derrota de Gog em Ezequiel 39 é um evento central na profecia que descreve a intervenção divina na batalha contra as nações que se uniram para atacar Israel.
Deus, através de Ezequiel, anuncia que Gog e suas forças serão derrotadas de maneira decisiva, evidenciando a soberania e o poder de Deus sobre todos os povos. A profecia detalha como Gog será derrotado nas montanhas de Israel, onde seu exército será destruído, simbolizando a vitória do povo de Deus sobre seus inimigos. As consequências da derrota de Gog são significativas e se estendem além da batalha em si. A queda de Gog não apenas resulta na destruição de suas forças, mas também serve como um aviso para as outras nações que se opõem a Deus e ao seu povo. Além disso, a derrota de Gog é acompanhada por uma promessa de restauração para Israel, que será revitalizado e reunido na sua terra. Essa vitória divina traz esperança ao povo, demonstrando que, mesmo em tempos de desespero, Deus está no controle e é capaz de proteger e restaurar aqueles que são fiéis a Ele. A derrota de Gog e suas consequências nos ensinam sobre a justiça de Deus e a certeza de que a opressão e a maldade não prevalecerão. A restauração de Israel em Ezequiel 39 é uma parte central da mensagem de esperança que Deus oferece ao seu povo após a derrota de Gog. Depois de descrever a vitória sobre as nações que se levantaram contra Israel, Ezequiel revela que Deus não apenas protegerá seu povo, mas também o restaurará completamente. A profecia promete que os israelitas que estavam dispersos e em exílio serão reunidos em sua terra natal, onde poderão reconstruir suas vidas e restaurar sua identidade como povo escolhido de Deus. Deus promete purificar o povo de suas transgressões, dando-lhe um novo coração e um novo espírito, semelhante à promessa feita em Ezequiel 36. Essa transformação espiritual é essencial para que Israel possa viver em obediência e harmonia com os mandamentos de Deus. A restauração não é apenas física, mas também espiritual, enfatizando que a verdadeira renovação começa no interior de cada indivíduo. Além disso, a restauração de Israel é um testemunho da fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas, mesmo após períodos de juízo e desolação. Amém? Terminamos aqui com essa linda mensagem de restauração do povo de Israel, nos ensinando que, independentemente das dificuldades enfrentadas, sempre há esperança de renovação e que Deus está sempre disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo áudio. Tchau, tchau.